A tua política externa é com o ditador Maduro, é com Cuba, é agora com a Argentina. Essa é a tua política externa. E você, pegando dinheiro do BNDES, nós se mandando para fora. Por exemplo, Lula, por que Belo Horizonte não tem metrô? E em Caracas, capital da Venezuela, tem. E lá com dinheiro nosso, do BNDES. Por que você priorizou fazer obras fora do Brasil e não aqui dentro? Responde aí, Lula. Nós vamos falar de fé, de religião, de liberdade. Ele assinou a Carta da Democracia e é apaixonado por Ortega, por Maduro, pelo falecido Fidel Castro, entre outros ditadores. O círculo de amizade dele aqui nas comunidades não é o povo trabalhador, são os traficantes. Olha a preocupação que nós temos, que tem de comum entre Lula, Ortega, Chávez falecido, Maduro, Evo Morales, Fernandes da Argentina, Petro da Colômbia, são do Foro de São Paulo, são todos amigos. Olhem para onde estão indo esses países. A Venezuela, o Lula fez campanha para o Chávez lá atrás e para Maduro também. Até chegou a falar certa vez, pode faltar tudo na Venezuela, menos democracia. Olhe como é que está o povo da Venezuela, o país mais rico do mundo em petróleo, cujo povo... Porque a gente está falando de uma democracia. É lógico. A Venezuela vive uma ditadura ou uma democracia? Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. É uma ditadura? Uma briga, não acho que é ditadura. É diferente de uma ditadura. Sabe, é um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas ditaduras nesse mundo. O que eu acho é que a Venezuela é um país interessante para o Brasil, é um país que tem quilômetros de fronteira com o Brasil, é um país em que o Brasil chegou a ter quase 5 bilhões de superávit comercial, é um país que pode ser um grande parceiro do Brasil na construção de uma força política na construção de uma força política Deus, pátria, família e liberdade. Desculpe os demais candidatos, mas está polarizada as eleições. Quem o ex-presidiário apoiou no passado? Apoiou Chávez, apoiou Maduro. Para onde foi a Venezuela? Hoje recebemos mais de 500 pessoas por dia lá em Pacaraima, fugindo da fome, da miséria, da violência, pesando em média 15 quilos a menos. E o Lula apoiou essas candidaturas. Olha para onde está indo a economia da nossa Argentina. O presidente da Argentina, antes de ser presidente, visitou o Lula em Curitiba na cadeia. E o Lula apoiou ele na Argentina. Hoje, 40% da população da Argentina está na linha da miséria. Lula apoiou o presidente do Chile também, o mesmo que praticava atos de tocar fogo em metrôs lá no Chile. Para onde está indo o nosso Chile? Lula apoiou também Petro na Colômbia. Medidas dele, liberação de drogas, liberação de presos. Para onde está a nossa Colômbia? Também o nosso prezado presidente Lula apoiou na Nicarágua Ortega, que agora persegue cristãos, prende padres, expulsa freiras. Eu vi o Maduro ameaçando invadir Porto Rico, usando tropas brasileiras, e o Lula não fala nada. Isso é uma bravata dele, sabe disso? Desse gordo fanfarrão, nada contra o pessoal pesado aí, tá? Mas o Brasil está aliado com a Venezuela. Você pode ver. Se quem começou a historinha de mudar o padrão monetário foi o Lula, numa reunião do BRICS, falou, olha, por que vamos fazer negócio com o dólar se podemos fazer em Yuan, a unidade monetária aí, chinesa. Ato contínuo, o Leprov, lá da Rússia, falou, essa ideia não é nossa, é do Lula. O Trump falou, não tinha assumido ainda, falou, olha, se quiser mudar o padrão, vou taxar em 100% os produtos aqui dentro. Então, uma guerra comercial, vai haver. E o Trump acabou de dizer uma coisa que é verdade. Olha, o Brasil tem muito mais a perder do que eu num conflito econômico. Sim. A começar a médio para longo prazo, a gente tem que saber para onde vamos exportar nosso petróleo. Já que tentaram fazer 3 refinarias lá atrás, desviaram mais de 90 bilhões de reais e não temos nenhuma refinaria. Quando se fala de direitos humanos, me acusam muito, são uma pessoa que não dá bola para
para direitos humanos, mas você pode ver, ainda recebemos em média 600 venezuelanos por dia fugindo a pé, via Pacaraima, né? E depois para Boa Vista, espalhando para todo o Brasil. E são pessoas que fogem da fome, da miséria, da violência. Então, um presidente da República, né? Ou ditador, como é o Maduro, tratando o seu povo dessa maneira, jamais comigo aqui no Brasil seria recebido. Jamais. Muito menos seria recebido da forma como foi, como se fosse um grande popstar. Agora, o que aconteceu de verdade? O Lula trouxe o Maduro 2 dias antes para cá e preparou o circo. Só que os outros 9 chefes de Estado perceberam isso. E tiveram uma reprimenda do Lecalipó do Uruguai, se bem que ele é de centro-direita, né? Mas teve uma reprimenda também do presidente do Chile, o Boric, que é de esquerda radical, né? E, obviamente, o Lula foi mal quando foi para os Estados Unidos, foi mal quando esteve na China, péssimo quando esteve no G20 agora no Japão, e dentro da sua própria casa foi muito mal na condução de uma conversa, um diálogo para esse chefe de Estado aqui. Ele só não recebeu uma reprimenda do Marito do Paraguai, entendo eu, né? Não falo pelo Marito, porque o Marito acabou o mandato dele e ele vai passar o comando do seu país nas próximas semanas. Sim, Maduro. Vou comentar essa fala como cidadão brasileiro atento, de direita e preocupado com os rumos do país, fazendo uma análise direta do alerta que Bolsonaro fez. Quando Bolsonaro diz "eu avisei", ele não está falando por vaidade ou provocação política. Ele está se referindo a algo que muita gente prefere ignorar: o envolvimento histórico, ideológico e diplomático de Lula com o regime de Nicolás Maduro. E esse envolvimento, como o próprio Bolsonaro alertou, não vai acabar bem para o Brasil. Bolsonaro sempre deixou claro que regimes autoritários como o da Venezuela representam um risco não só para seus próprios povos, mas também para toda a região. E o tempo tem mostrado isso. A Venezuela virou sinônimo de colapso econômico, perseguição política, censura, miséria e êxodo em massa. Milhões de venezuelanos fugiram do país, inclusive para o Brasil, porque não conseguiam mais sobreviver sob o regime que Lula insiste em tratar como democrático. O problema é que Lula não faz apenas declarações isoladas. Ele age diplomaticamente como aliado político de Maduro. Defende, relativiza, minimiza denúncias internacionais, critica sanções e tenta passar pano para um regime acusado de violações graves de direitos humanos. Isso não é neutralidade diplomática. Isso é alinhamento ideológico. E é exatamente aí que entra o alerta de Bolsonaro. Quando o presidente do Brasil escolhe se associar a ditaduras, o Brasil perde credibilidade internacional. Países sérios, investidores, organismos internacionais e democracias consolidadas passam a olhar o Brasil com desconfiança. Não porque odeiam o Brasil, mas porque não confiam em governos que flertam com o autoritarismo. Bolsonaro avisou que esse tipo de postura teria consequências, e já está tendo. O Brasil começa a se isolar, a perder protagonismo positivo e a ser visto como um país que fala em democracia, mas fecha os olhos para tiranos amigos. Isso enfraquece nossa diplomacia, prejudica acordos comerciais e coloca o Brasil em rota de colisão com países que valorizam liberdade, imprensa livre e eleições transparentes. Outro ponto importante do aviso de Bolsonaro é o impacto regional. A instabilidade da Venezuela não fica dentro das fronteiras. Ela gera crise migratória, pressão sobre serviços públicos, aumento de conflitos e insegurança nas fronteiras. Ao apoiar Maduro, Lula não está ajudando o povo venezuelano, está ajudando a manter o problema vivo, empurrando as consequências para os países vizinhos, inclusive o Brasil. Bolsonaro sempre defendeu que o Brasil deveria se posicionar claramente contra ditaduras, independentemente de ideologia. E quando ele diz que não vai acabar bem, ele fala justamente disso. Não acaba bem para quem se associa ao erro, para quem ignora a história e insiste em repetir alianças que já se provaram desastrosas. A história mostra que regimes autoritários caem, mais cedo ou mais tarde. E quando caem, os aliados ficam marcados. O Brasil corre o risco de ficar do lado errado da história, tendo defendido um ditador enquanto o povo venezuelano sofria. Isso cobra um preço político, econômico e moral. Portanto, o aviso de Bolsonaro não é exagero, é leitura de cenário. É experiência de quem lidou diretamente com diplomacia internacional e sabe que o mundo não funciona com discurso ideológico,
mas com interesses, reputação e coerência. Lula pode até achar que essa aproximação com Maduro fortalece sua imagem entre aliados da esquerda, mas enfraquece o Brasil como nação. E no fim, como Bolsonaro alertou, quem paga essa conta não é o político, é o povo brasileiro. O aviso foi dado. A pergunta agora é: até quando o Brasil vai insistir em apoiar ditaduras e fingir que isso não terá consequências?